Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom saber que você é avaliado pelas crianças hoje. Muito bom. Queridos, sei que tem muita gente feliz que amanhã vai estar voltando para a sala de aula, para assistir aula. Eu vejo já. Eu vejo os rostos aqui, né, muito alegres por esse momento de estar retornando. Isso também é dádiva do Senhor, é bênção do Senhor, voltar a assistir aula e poder estar sendo abençoado e podendo testemunhar da palavra do Senhor, testemunhar do Senhor para as outras pessoas na escola. Alguns irmãos voltando de férias, voltando de viagem de férias, que coisa boa. Também cheguei agora há pouco, eu estive trabalhando alguns dias na capital, aí uns 10 dias aí de janeiro, e aí tive a oportunidade de viajar essa semana com a família, e cheguei agora numa chuva violenta que nós enfrentamos aí na viagem, e o Senhor cuidando de nós o tempo todo, o Senhor sempre cuidando de nós. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, e eu gostaria então que as crianças ajudassem aí os papais, que às vezes não sabem onde é que fica na Bíblia, e vocês estão mais tarimbados, a abrirem a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Enquanto os irmãos abrem, eu vou fazer a propaganda desse livro aqui, queridos. É o livro do Philip Ryken, Quando os Problemas Aparecem. Nós estamos estudando esse livro no nosso grupo. Não é um grupo de homens, mas é quase, porque as irmãs, de alguma forma, não se sentem à vontade de participar. Aí tem uma ou outra irmã que vence esse medo e está lá conosco. Mas nós nos reunimos na segunda-feira, online, então você não tem desculpa de não participar, na segunda-feira online, de 19h30 até quase às 20h30, porque a gente às vezes acaba discutindo muito, e aí 20h30 vai se transformando em 20h45, 20h50, mas 21h não tem jeito, a gente acaba de todo jeito a reunião, tá bom? Então, o livro você pode adquirir na internet. Se você quiser participar ainda, o compromisso que você tem que ter é de estar conosco nas segundas participando, para que você possa participar, ler um capítulo por semana deste livro e poder ali também compartilhar a sua experiência conosco, quando os problemas aparecem. Estou fazendo a propaganda porque o sermão de hoje nasceu exatamente do estudo desse livro. Essa semana amanhã nós vamos conversar um pouco sobre o problema da depressão enfrentado, os sentimentos da depressão enfrentado pelo profeta Elias. E aí eu queria compartilhar com os irmãos um pouco da história desse profeta e um pouco disso que nós temos estudado. Espero que tenham encontrado o texto sagrado em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 18. 1 Reis 19, do verso 1 a 18. Diz assim o texto sagrado. Elias no Monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir.
Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo e eterno Deus, te louvo, Pai, por ter chegado até aqui. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sempre cuidado de nós, Senhor. Te agradeço porque o Senhor tem cuidado dessa igreja, o Senhor tem cuidado do teu povo. E é porque o Senhor tem cuidado desse povo, como o bom pastor cuida das ovelhas. É porque o Senhor ama esse povo. É porque o teu amor não falha, como nós cantamos. É que nos achegamos aqui nessa noite, Senhor, sabendo de todas as nossas limitações, tudo que nos é impossível fazer, Senhor. Mas nós cremos que essa é palavra inspirada por Ti. Nós cremos na ação do Teu Santo Espírito em nossos corações e nós cremos nesse Teu amor zeloso por esse povo, esse rebanho que está reunido não só aqui, mas espalhado em toda a terra, e hoje, nesse dia que separamos para adorar o Teu nome, para lembrar do Teu sacrifício, do sacrifício de Cristo Jesus por nós, para entoarmos louvores e elevar o nosso coração em adoração a Ti. Eu quero Te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez nessa noite. Que possamos responder a essa pergunta que fizeste a Elias em nosso coração hoje. O que é que nós estamos fazendo aqui? E que, ó Deus, Teu Santo Espírito possa trabalhar em nós e possa renovar as nossas forças e possa nos conduzir em salvação, de fé em fé, glória em glória, até o dia glorioso de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, a história de Elias é bem conhecida, eu acho que as crianças conhecem a história de Elias, talvez não conheçam exatamente essa parte da história. Se eu pedisse para as crianças talvez desenharem a parte da história de Elias que elas mais conhecem aí no verso aí da prancheta que vocês receberam, com certeza a grande maioria das crianças ia desenhar fogo caindo do céu e queimando lá a oferta, quando Elias tem um confronto com os profetas de Baal. Mas aqui nós temos um momento diferente da manifestação de Deus com o profeta. Aqui o profeta, ele não vê Deus agindo no fogo, nem no terremoto e nem num vento tempestuoso,
como a gente hoje, na estrada, vindo para cá, a gente viu cair umas 2 ou 3 vezes relâmpago e escutava aquele trovão. E a gente sabe que quando o trovão a gente escuta muito próximo da hora em que a gente vê o relâmpago, é porque caiu perto ali onde a gente estava e a gente escutava aquele estrondo, dizia, meu Deus, está caindo relâmpago, a tempestade está forte. Mas aqui a gente tem um momento delicado da vida do profeta Elias. E eu pensando nesse momento da vida do profeta Elias, eu pensando em outros personagens bíblicos também, eu fiquei imaginando o que, por exemplo, Moisés, Elias, Jó, Jonas, o ator Jim Carrey, a jornalista Mariana Ferrão, que até uns dias desse apresentava programas aí na emissora de TV, o que é que essas pessoas têm em comum? E o fato é que cada uma dessas pessoas vivenciou de uma maneira muito própria sintomas de depressão, sintomas de tristeza e angústia profunda. Alguns deles a desejarem a própria morte, que foi o caso que a gente acabou de ler aqui. Elias chega diante do Senhor e diz, basta, Senhor. Moisés faz isso diante de Deus, depois da experiência do bezerro de ouro. Ele diz, olha, Senhor, se é para eu ficar só diante de um povo rebelde desse, tira minha vida. Jó teve essa experiência quando embora nós conheçamos Jó pela perseverança de Jó, ele conheceu também a dor, o sofrimento e a acusação dos seus pares, dos seus amigos, de modo que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jonas, todos conhecem a história de Jonas. Jonas foi pregar em Nínive, mas ele não foi pregar em Nínive, ele foi, só que não, ele foi, na verdade, ele correu para Tarsis. O Senhor traz ele através de um submarino próprio, um peixe grande que o engole, e ele é levado e vomitado numa praia. E ele vai para Nínive pregar, e ele prega, e ele tinha alguns dias para percorrer toda a cidade, e ele prega para alguns, e o mover do Espírito Santo naquela cidade é tremendo. Nós temos ali o registro de um grande avivamento, porque as pessoas começam a crer e a confessar os seus pecados, vestir pano de saco, se humilhar diante de Deus e se arrepender. Só que isso não deixa o profeta satisfeito, ele se senta debaixo de uma árvore. Seria muito oportuno que fosse um zimbro também, né? Mas a gente não tem essa referência lá, mas ele senta debaixo de uma árvore e ele fica olhando para Nínive, esperando que o Senhor destrua aquela cidade, porque essa era a pregação. Ainda entrei em 40 dias e Nínive será subvertida. Deus vai destruir essa cidade por causa do seu pecado. E nem era a cidade de Israel, Nínive era uma cidade assíria. Então era dos inimigos do povo de Deus, e por isso esse avivamento é tão extraordinário, porque é um avivamento missionário até, e Deus não destrói a cidade, porque o povo se arrepende. E Jonas, né, aprendendo a ser missionário ainda, Jonas fica extremamente frustrado, decepcionado. A expectativa dele era que, depois de tudo que ele passou, naufrágio, barriga de peixe, vomitado e tudo mais, ele achava que as coisas iam se resolver de outro modo, mas Deus não quis que fosse assim, e Jonas diz, tira minha vida, tira minha vida. E o Senhor trata com Jonas. Elias aqui, ele está passando por um momento desse também. E é oportuno que a gente converse sobre isso também. Aqueles da área de saúde sabem que nós estamos passando, esse mês de janeiro é conhecido como Janeiro Branco. É um mês dedicado ao cuidado da saúde mental. E pesquisando alguns dados da Organização Pan-Americana de Saúde, eu fiquei estarrecido, porque os dados da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, dão conta de que 300 milhões de pessoas no mundo são diagnosticados com depressão. 800 mil pessoas no planeta se suicidam por ano. É uma coisa assim, é um número absurdo. É uma doença séria e que não pode ser tratada
de forma também leviana pela igreja do Senhor e por nós como cristãos. Nós temos que não menosprezar e nem tratar de forma simplória, como sendo, é porque ele deve estar em pecado, essa pessoa realmente é problemática. Hoje a gente vai falar de um profeta do Senhor que enfrenta grande vitória, que tem um grande sucesso na sua vida, e isso também ocorre ocorre muitas vezes. A depressão ocorre muitas vezes depois desses momentos de clímax na vida e que fica um vácuo depois, e as pessoas enfrentam então essas angústias, tristezas, sofrimento, solidão e, no caso de Elias aqui, até o desejo de morte. Por isso que alguns dizem que, inclusive no capítulo que nós estamos estudando, o Philip Ryken, ele trata como uma desesperadora depressão de Elias. Mas calma, meus irmãos. Eu estou aqui e o tema do sermão, a ideia principal que eu vejo nesse texto, e eu vejo em toda a Escritura Sagrada, é que nós devemos lembrar. Às vezes nós precisamos ser lembrados pelos nossos irmãos que nos amam, pelo nosso pastor, pelos nossos familiares, mas nós precisamos lembrar que Jesus é a nossa salvação e que o Senhor está cuidando e preservando o seu povo. E eu quero falar isso. E no grupo lá de discipulado, eu disse que a gente viu um sermão de pastor Hernandes Dias, semana passada, e pastor Hernandes pegou o texto de Isaías 6 e fez 3 pontos, e foi simplesmente belo, maravilhoso aquele sermão. Eu disse, eu vou pregar em 3 pontos, eu vou conseguir com a graça do Senhor. E me desafiei a isso, e eu queria então, para ficar bem didático, que a gente aprendesse essa lição de hoje, que Jesus é a nossa salvação e que o Senhor está cuidando do seu povo, cuidando e preservando o seu povo, através de 3 lições que começam com a letra C. A primeira que eu gostaria que nós víssemos aqui, para talvez nos identificarmos com o personagem desse texto, é a condição de Elias. Veja bem, Elias tem acabado de vencer os 450 profetas de Baal, numa extraordinária ação. Ele vai ao encontro, ele lembra do começo da história, quando o texto de 1 Reis 18 começa falando sobre Elias. Elias surge apenas, o texto diz que ele é de Tesbe, ele é tesbita, de uma região lá chamada Tesbe, ele é profeta do Senhor, e ele, por causa dos pecados de Acabe, que foi o pior rei de Israel, Acabe e a sua senhora, a sua esposa, chamada Jezabel, que era uma mulher lá de origem fenícia, então ela adorava Baal e a Azera, e ela tinha todos os rituais de fertilidade, de adoração a esses deuses pagãos, e introduziu essa adoração e esses altares para adoração a esses deuses no meio de Israel. De modo que Deus envia o seu profeta, e o profeta vai ao encontro de Acabe e diz ao rei, olha, chama os profetas de Baal, que a gente vai fazer um grande desafio e nós vamos ver quem é Deus. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. E ele tem uma grande vitória, Deus manda fogo, queima a oferta, os outros não chegam nem no chinelo, os 450 profetas, afinal Baal não é Deus, a gente sabe disso, e esses 450 profetas são mortos então pelo juízo do Senhor através do profeta. Logo em seguida, aí no final do capítulo 18, vocês vão ver que Elias tem uma outra experiência extraordinária. Ele avisa ao rei que o rei vá para Jezreel, onde está lá a sua esposa, onde está lá o seu castelo, sua habitação, que ele vá para lá, porque depois desses 3 anos e meio, o profeta está dizendo, vai cair chuva. E ele vai orar e coloca a cabeça entre os joelhos. Por isso, quando a gente tem a oportunidade de orar de joelhos, não perca essa oportunidade. Vai chegar dia que a gente não vai conseguir.
Cara, hoje eu ainda, quando eu me ajoelho, eu já sinto estalar os ossos, já sinto dores na hora que eu me levanto. E eu disse a Emanuel, quando foi na hora da oração aqui, meu filho, vou ficar de joelho enquanto eu posso ainda, porque eu sei que vai chegar dia que eu não vou conseguir mais ajoelhar, então não perca esse privilégio. E Elias, de joelhos, cabeça entre os joelhos, orou ao Senhor. E ele orou e chamava o servo e dizia: está vendo alguma coisa lá? Aí o servo olhava, não estou vendo nada. Aí eu orava e dizia: volta lá, está vendo alguma coisa? E o servo ia, olhava e dizia: estou vendo nada. E foi isso 7 vezes. E na 7ª vez, o servo olhou e disse: olha, eu vejo uma nuvenzinha. Uma nuvenzinha do tamanho da palma da minha mão, assim, olhando, uma nuvenzinha. E o profeta diz: olha, corre, diz para Elias que vá-se embora para Jezreel, senão ele vai atolar no meio do caminho, a chuva vai pegar ele. Mas não é só esse milagre que acontece aqui, que já seria suficiente. Olha, o homem vem de uma vitória contra 450 profetas, ele viu o fogo caindo do céu, ele tem uma experiência terrível e dramática, que é de matar os 450 profetas à espada. Agora ele ora e ele vê o céu se enegrecendo e formando uma grande chuva e tempestade, mas não fica por aí. Esse homem de Deus, ele sai correndo. Ele sai correndo na chuva. É sensacional isso. Ele sai, diz a Bíblia que quando ele fala que ele cingiu os lombos, é porque os homens não usavam calça, usavam aquelas roupas soltas, né? E ele sobe a roupa, ele amarra a roupa no cinto, por isso cingiu os lombos, e ele sai correndo. Mas o milagre não é de um profeta sair correndo. O milagre é que ele vai na frente da carruagem. A carruagem está lá, acaba na carruagem e o profeta sai correndo na frente. E a Bíblia diz que ele chega na frente do rei. Alguns veem uma simbologia nisso aí, porque o profeta, eram unções diferentes na Bíblia. Você tem 3 unções, 3 ofícios em que Jesus Cristo vai reunir essa unção numa só pessoa, que é o do sacerdote, do rei e do profeta. E aqui eu tenho, quando o rei falha, o profeta vai na frente para mostrar o caminho, para contar a boa nova, e ele chega na frente, e quando ele chega lá, o que é que você espera aqui? Elias, qual a expectativa de Elias? Ele consegue, além de tudo, um milagre atlético, 25 quilômetros, um pouquinho maior que meia maratona, ele chega lá, correu os 25 quilômetros na frente, na chuva, está molhado, está encharcado, e ele fica esperando, talvez, que Jezabel e Acabe botasse moral em casa, né? Pegasse aquela megera e dissesse assim: ó, é o seguinte, Deus é Deus. Eu vi lá, caiu fogo do céu. Baal não é de nada, mas esse rei é tão fraco que ele diz a Bíblia que ele chega em casa e ele conta a Jezabel o que aconteceu. Rapaz, sabe o que aconteceu? Ele não falou do milagre, não falou que Deus era Deus, não. Ele diz assim: Elias matou os 450 profetas. Olha que rei fraco. E ele conta e Jezabel fica possessa e diz assim, vai dizer a ele, que eu não quero viver se amanhã, nessas horas, ele estiver vivo. Façam-me os deuses o que quiserem, se por essas horas eu não fizer a ele da mesma forma que ele fez com os profetas. Veja, nós temos aqui um homem que teve uma experiência extraordinária com o Senhor. Ele talvez esteja com dores musculares. Eu nunca consegui correr 25 quilômetros, nem 21. Mas ele deve estar cansado. Ele deve estar num misto de sentimento, uma coisa do que ele presenciou, do que ele viu e agora do que ele está vivendo. Talvez ele lembrasse da promessa que que Deus tinha feito a Moisés lá em Deuteronômio 18:15, que dizia que Deus ia enviar um profeta à semelhança de Moisés, e o povo ia ouvir a voz desse profeta, e a palavra do Senhor ia ser estabelecida no meio do povo, e ele de repente foi para Jezreel achando, agora sim, Israel vai ouvir a palavra do Senhor. Mas em vez disso, ele experimenta uma tremenda frustração. Ele é jurado de morte, e agora ele está cansado, talvez com fome, e tudo parece que deu errado, ele sente decepção, e agora ele sente uma coisa nova na vida dele, porque Elias era um homem impetuoso, um homem que encarou o rei Acabe, as pessoas tinham medo de Elias, e agora Elias sente medo. Ele teme pela sua vida, como diz o texto sagrado, versículo 3, temendo, pois, Elias levantou-se, e para salvar sua vida se foi.
E os pensamentos, imagino na cabeça de Elias, o que é que estava passando naquele momento, a solidão que ele sentia agora diante, e não sabia o que fazer, corria porque a rainha queria matá-lo sozinho com seus pensamentos, ou pelo menos era assim que ele achava que estava. Tudo isso era estranho a Elias, mas calma, como eu disse a vocês, Elias também está aprendendo, ele vai aprender que a salvação vem do Senhor e que ele, o nosso Deus, preserva o seu povo. Deus preserva o seu povo. Queridos, quantas vezes nós temos enfrentado situações semelhantes? Às vezes, depois de sucessos que nós temos na nossa vida, vitórias, nós experimentamos frustração. Nós experimentamos frustração com a nossa própria vida cristã, com o nosso testemunho. Ou estamos envolvidos num mundo tão mau que respira ameaças de morte, insegurança o tempo todo. A gente teme por sofrimento, por sofrer de alguma doença. A gente teme pela escassez, porque talvez a gente não consiga dar o conforto à nossa família. A gente teme pela nossa vida. E a frustração é muitas vezes um gatilho para que a gente se isole, para que a gente desanime, se entristeça e comece talvez a ter pensamentos sobre a morte. Pai, sabe o que seria bom? Acho que se eu morresse era a melhor coisa que acontecia. A Bíblia de Estudo de Genebra tem um comentário muito interessante nesse texto. Ele diz que a incongruência entre o visível, os promovedores de Baal, que ainda estavam governando Israel, Acabe e Jezabel, e o invisível, o senhorio de Yahvé, nosso Deus, levou Elias a se lamentar e a expressar o desejo de morrer. Essa era a condição de Elias. Esse é o primeiro C. O segundo C que nós vamos aprender hoje é o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. E o cuidado de Deus no extraordinário, mas também no ordinário. Elias, ele já tinha tido uma experiência de fugir, porque quando ele orou para que houvesse seca em Israel, o rei poderia lançar mão dele, porque sabia que ele tinha feito isso, e ele era um profeta conhecido, e Deus disse, não, você vai e eu vou te sustentar, na torrente do Negueb lá, eu vou te sustentar com os corvos vão levar a tua comidinha, e lá você vai ter água fresca, e tinha um momento que a torrente seca, e Deus diz assim, não, Elias, vai para Sarepta e procura uma viúva. E é a coisa mais louca você pensar, na época, em ser sustentado por uma viúva. Se Deus tivesse dito assim, Elias, vai lá que eu estou lhe mandando para que você sustente uma viúva. Aí faria todo sentido. Mas Deus faz o contrário com Elias. Olha, vai lá porque eu providenciei uma viúva para te sustentar. E acontece aquele milagre extraordinário lá da farinha e tal, do azeite, enfim. Mas quem sabe agora, depois dessa experiência, a fuga fosse o caminho. A cabeça de Elias estava um pouco embaralhada e ele corre, anda muito. Aqui, mais ou menos, estima-se que ele deve ter andado aí uns 200 quilômetros. Homem, para gostar de andar, meu Deus. 200 quilômetros, mais ou menos, porque ele saiu dos limites de Israel, já que o rei e a rainha estavam querendo matá-lo, e ele vai para os limites de Judá. Lembra que Israel havia se dividido, reino do norte, Israel, e reino do sul, com capital em Jerusalém, que era Judá. E aí ele vai lá para os limites de Judá, e talvez fosse mais seguro afastar-se, isolar-se, porque ele deixa o seu moço, ele não anda só os 200 quilômetros, tá, Cassandra? Ele deixa o moço lá, diz a Bíblia que ele deixa o moço em Berseba e ainda caminha mais um dia. Ou seja, ele, além dos 200K, ele ainda completou a caminhadinha dele com mais uns 25 quilômetros também, 20, 25 quilômetros talvez, naquele dia. E talvez isso fosse uma boa ideia, fugir, se isolar para se manter seguro. Às vezes parece uma boa ideia, uma boa saída a gente correr dos problemas, se isolar, a gente desaparece da igreja. Não, cadê o irmão? Não é que ele está enfrentando os problemas. Aqui é o lugar de você estar. Você está enfrentando problema, vem para cá. Na comunhão dos outros que estão enfrentando tudo problema também. Está todo mundo aqui, ó, meu amigo, mão na cabeça, arrancando os cabelos, quem tem. E
aqui o lugar, mas às vezes a gente acha que é uma boa ideia. Vamos dar, eu vou ficar só. Deixo o meu amigo fiel que está comigo crescendo na igreja desde a adolescência. Eu deixo o meu pastor que está ali orando pela minha vida. Eu deixo lá. Não, nem respondo. A gente liga, o pastor liga, ele vê que é o pastor. Não vou nem atender não, porque eu estou passando por um problema. Como assim? Elias está passando exatamente isso que a gente passa. Ele acha que se isolar talvez é a solução, mas não é a solução que Deus tem para Elias e muito menos para você, meu irmão. Elias se assenta, aí começa. Você já ficou assim, quando você está cheio de problema, você já parou para pensar nos problemas? Meu Deus. A pior coisa que você pode fazer é pensar, meu Deus do céu, isso der errado. Ah, não, aí se eu não conseguir pagar, mas meu Deus do céu, esse menino, aí se piorar a doença. Aí você começa a pensar, só começa a pensar em desgraça, só começa a pensar que o problema vai se agravar. E é o que Elias faz, diz, meu Deus do céu. Ele começa a pensar e ele pede para si a morte, debaixo de um zimbro, uma árvorezinha de uns 3 metros de altura. Pediu para si a morte, diz o versículo 4, ele disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Ele está clamando ao Senhor, ele está desabafando diante de Deus, pois eu não sou melhor do que meus pais. Está envergonhado, talvez, por ter fugido. Não é assim? A gente faz uma coisa achando que vai tentar resolver e as coisas pioram. Uma vez eu preguei aqui um sermão que dizia exatamente isso. Sobre a vida de Moisés, que antes de melhorar, piora. E está acontecendo isso com o profeta Elias aqui. Ele começa a remoer os problemas, deixar que essa mente confusa borbulhe pensamentos que não são os pensamentos de Deus. O Senhor falando, o profeta Jeremias, lá no capítulo 29 de Jeremias, assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de guerra. E Elias parece que está afundando ainda mais em desespero e desânimo. Talvez, pelas suas palavras aqui, ele tivesse essa expectativa irreal que algo fosse acontecer. E às vezes a gente coloca essas expectativas que nós temos, expectativas boas, aquele tinha uma expectativa boa de que o povo talvez se convertesse e agora olhasse para a palavra do Senhor e abraçasse a palavra do Senhor, que o rei se arrependesse, são expectativas boas, mas a gente jamais pode colocar a nossa expectativa em conflito com a soberana vontade de Deus. A gente não pode jamais deixar de se submeter, por melhor que seja a intenção do coração, deixar de se submeter à vontade do Deus soberano, que está lá no alto e sublime trono, com querubins e serafins adorando, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Esse Deus, ele governa todas as coisas. Ele conhece o coração dos homens e o que é justo para exercer justiça e juízo. Deus, o nosso Deus, continua cuidando de Elias. Ele continua cuidando. Elias está lá, turbado por seus pensamentos, querendo morrer. Aí Deus manda um anjo. Quando a palavra de Deus fala que o anjo tocou em Elias, é uma coisa, é um termo que transmite suavidade, transmite delicadeza. Não foi um despertador desse que tem no celular para lhe acordar amanhã, que é dia de aula. Não, foi um toquezinho, um toque suave. E o anjo tocou e disse assim, Elias, o anjo tocou e disse assim, olha, levanta e come. Elias, levanta e come. Você mandou um anjo, desperdiçou o trabalho de um anjo, meu amigo, para fazer comida. Podia ter mandado o anjo, olha, Elias, e ter dado uma lição de moral, pregado lá o Pentateuco para ele todo, falado que Deus era Deus e soberano. Mas o que Elias estava precisando naquele momento era do cuidado suave do Senhor, através de pão e água. E era um pãozinho delicioso ali em cima de pedras, que as pedras estavam quentes, esquentando o pão, porque Deus cuida assim. Deus cuida de um jeito que ele não deixa nem o pão frio, é pão quente. É um pãozinho quente, fresquinho ali para Elias e água. E Elias come, e ele dorme, o anjo chega de novo e toca em Elias e diz, Elias, come e bebe, porque a jornada vai ser
longa. Você precisa ir lá em Horebe, no Monte de Deus. A jornada vai ser longa, Elias. Você está procurando a palavra do Senhor, você vai encontrar a palavra do Senhor para você. Come e bebe. Esse é o método que Deus usa com o profeta, que se revela em coisas simples do cotidiano. O descanso, prezando ali pelo descanso, a comida, a bebida. Charles Spurgeon é um pregador muito conhecido no nosso meio. Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Com a graça de Deus, um dia eu vou ter a oportunidade de ler um livro que ele escreveu, que chama Lição aos Meus Alunos. E dentro, como ele era reconhecido como um grande pregador, ele tinha muitas pessoas que gostariam e aprendiam com ele o ministério de pregação. Ele tem um registro acerca dos desânimos do ministro. Ele, como pregador, um grande pregador como foi lá na Catedral Metropolitana de Londres, ele, desde os 24 anos, ele confessa que enfrentou tristeza aguda e sentimentos de depressão. E ele diz o seguinte, como ele enfrentava, ele diz assim, que o homem seja naturalmente tão alegre quanto um pássaro, ou ele não será capaz de suportar ano após ano contra tal processo suicida. Ele fará de seu estudo sua prisão, de seus livros os guardas de uma cadeia, enquanto a natureza do lado de fora de sua janela o chama à saúde e o convida à alegria. Um dia respirando o ar fresco sobre os montes, ou algumas horas divagando na floresta de faia, sombreada e calma, varrerá as teias da mente de dezenas de nossos ministros em serviço que estão agora deprimidos. Um bocado de ar marítimo, eita praia, oh, que maravilha, ou uma firme caminhada com o vento contra o rosto não trará graça à alma, mas fornecerá oxigênio para o corpo, que é a segunda melhor coisa que se poderia obter. O coração sobrecarregado está no ar pesado, mas o vento que se levanta dispersará o desespero. As samambaias, os coelhos, os rios, as trutas, os abetos e os esquilos, as prímulas e as violetas, os campos agrícolas, o feno recém-colhido, os perfumes, lúpulos, esses são os melhores remédios para hipocondríacos, os tônicos mais certos para os declinantes, os melhores refrescos para o cansado. Por falta de oportunidade ou de desejo, esses grandes remédios são negligenciados e o estudante se torna uma vítima autoimolada. O que Charles Spurgeon está dizendo aqui, na época dele, lá pelos anos de 1800 e alguma coisa, é de que muitas vezes os estudantes focados ali, os pastores, os ministros, a gente investe tempo para aprender, para conhecer, para poder pregar a verdade, mas esse caminho do conhecimento, do estudo, muitas vezes tem o seu preço e traz também cansaço, traz enfado. É por isso que a gente precisa de descanso, é por isso que é bom dar uma caminhada, fazer algum exercício, receber o vento na cara, ir para uma praia, ver aquelas ondas maravilhosas, o poder de Deus se manifestando ali. Eu estava na praia esses dias, queridos, e a gente estava numa praia com as ondas muito fortes e cada caldo que a gente levou. E eu conversando com os meninos, a gente dizia, meu Deus, como Deus é tremendo, como Deus é poderoso. A vida da gente é como essas ondas mesmo. Tem hora que dá aquela calmaria e você fica curtindo ali, mas de repente vem a onda, ela joga você para um lado, aí joga você para o outro, aí você levanta a cabeça e diz, eu estou bem, aí leva outro caldo. Eu diz, eu estou bem, aí leva outro. E tem hora que você pensa que vai afogar e você sai catando um braço, uma perna de alguém, vai atrás, um pedaço de chão para você colocar o pé. Mas como é bom a gente saber que Deus cuida de nós, o cuidado do Senhor no dia a dia, o cuidado do Senhor no nosso sustento, o cuidado do Senhor quando nós olhamos para a nossa família, o cuidado do Senhor quando você vem para uma igreja como essa e tem irmãos que oram, podem orar pela sua vida, o pastor que ora pela sua vida. Como é bom, queridos, são coisas simples do dia a dia. Ai, Tiel, mas quando está tudo bem, é fácil a gente, quando está tudo certo, é fácil a gente reconhecer o cuidado de Deus, é mesmo.
Eu andei quase 800, uns 800 quilômetros esses dias. Na viagem de ida e de volta, parei na volta para abastecer, cheguei em casa 4h30 da tarde. Aí cheguei, desci, tirei a mala e tal, fui pegar o sermão para fazer algum ajuste, enquanto os meninos se ajeitavam. Aí entramos no carro para vir, quando eu toquei na chave do carro, o carro fez tonhon. Aí eu andei 800 quilômetros no carro, de novo, né, pela fé, em tonho. Eu disse, meu Deus, a gente podia reclamar. Eu podia ir na frente dos meninos e dizer, meu Deus, o carro deu prego, como é que pode? Eu estou em cima da hora de ir para a igreja. Como é que pode? Deus, você não está vendo isso não. Mas na hora, a palavra de todo mundo dentro do carro foi dizer, como Deus é maravilhoso. Que cuidado. Que cuidado, andei esse tempo todo, peguei um toró que eu acho que nunca tinha dirigido com tanta chuva. 2 acidentes no meio do caminho e parei o carro para abastecer ainda, cheguei em casa e agora o carro não funciona, amanhã vai ter que dar um jeito, mas que cuidado. Ai, Tiel, assim, é muito bom porque deu tudo certo, sim, mas se a gente não aprender a reconhecer o cuidado de Deus, quando tudo dá certo, não espere que você consiga entender quando as coisas dão errado, porque aí fica muito mais difícil. Quando a gente não consegue pagar a conta, quando a doença vem e você não consegue entender, porque no dia a dia você não sabe dobrar os joelhos e agradecer a Deus. E reconhecer a sua bondade no pão quentinho de cada dia, na água que Ele lhe dá a oportunidade de saborear e matar a sua sede, na palavra de Deus que você tem, à sua disposição toda ela, comentários pela internet, a oportunidade de ouvir os sermões da igreja, de ouvir homens de Deus pregando, não eu, mas um homem de Deus, um Hernandes Dias, um Augusto Nicodemos, você tem a oportunidade de ouvir, mesmo morando aqui em Campina Grande. Mas nós não sabemos reconhecer o cuidado de Deus. É cuidado de Deus, o Senhor tem tido cuidado. E Elias está aprendendo que ele precisa reconhecer esse cuidado de Deus. Coisas que nós usufruímos diariamente. Um bom sono. A Bíblia diz, o salmista diz, em paz me deito e pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. O sono, aquele sono revigorante, renovador que você tem, é graça do Senhor na sua vida. O sustento que Deus tem lhe dado, a oportunidade de se alimentar. Alguns estão com a alimentação bem restrita, uns porque querem, outros porque precisam. Mas é graça de Deus. A oportunidade de fazer um exercício físico. Eu sei que muitas vezes você opta pela preguiça. Eu não tinha colocado isso aqui não, mas opta pela preguiça. Mas a oportunidade de você caminhar um pouco, dá uma voltinha no Parque da Criança, olha as árvores, olha as aves do céu, que não trabalham, mas vosso Pai Celeste as sustenta. E você, cada vez que você olha, caminhando para uma ave, caminhando, olhando para uma ave, você diz, meu Deus, como tu tens cuidado de mim. Cada vez que você sente o pingo de chuva cair, que delícia, Senhor. O Senhor está renovando a vida sobre a terra, fazendo todo o seu propósito nascer frutos para o nosso sustento. Precisamos reconhecer o cuidado de Deus. Condição de Elias, cuidado de Deus. E por fim, porque é 3 pontos hoje. Por fim, é cura, condição, é cuidado e é cura. De Deus vem a força, a capacitação para vencer a angústia, através de Cristo e da sua palavra. Queridos, quando nós passamos por momentos de desesperança e frustração, de depressão, nós deixamos ser dominados por meias verdades, por exageros, que só tornam a situação pior. E é isso que Elias está fazendo aqui. Perceba que Elias diz, olha, então, o povo, o argumento de Elias, quando o Senhor pega, o Senhor faz uma pergunta-chave. Quando algumas coisas vêm repetidas em perícopes, em trechos da Bíblia, preste atenção, porque muitas vezes revela a intenção
do autor, a ideia principal aqui, e essa pergunta se repete, o Senhor perguntando a Elias. Olha, e não é assim, Elias, o que está fazendo aqui? Não, lembra que o método aqui é delicadeza, é cuidado. Deus chegou para Elias, diz a Bíblia que o Senhor diz, Elias entrou numa caverna e veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. Elias, o que é que você faz aqui, Elias? E Elias respondeu, eu tenho sido zeloso, eu sou uma pessoa tão boa, eu tenho me esforçado, eu dou o dízimo, eu estou indo para a igreja, eu trabalho no ministério de louvor, sou zeloso pelo Senhor, eu tenho profetizado, tenho pregado quando o pastor chama, eu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, eles derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Há meias verdades aqui, alguns exageros de Elias, que estão tomando conta da cabeça de Elias. Se Elias ele parar um pouquinho para lembrar, aqui no capítulo 18 ainda, de 1 Reis, diz a Bíblia que Acabe manda chamar Elias. Elias está indo ao encontro de Acabe, e Acabe manda chamar Elias. E quando Elias está indo ao encontro de Acabe, Acabe manda o seu mordomo, chamado Obadias, falar com ele. E diz o texto aí do versículo, conta a história desse encontro de Obadias com Elias, mas Obadias, com receio de que o juízo de Deus venha sobre a sua vida, que era um homem temente a Deus também, ele diz assim, versículo 13, acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e eu os sustentei com pão e água. Havia outros homens de Deus que haviam sido preservados pela boa mão desse copeiro, desse mordomo do rei, chamado Obadias. 100 homens. Pelo menos esses 100 estavam vivos, tinham sido preservados, mas Elias naquela hora, sabe quando você acha que as coisas só acontecem com você? E diz assim, mas rapaz, tinha que ser comigo. Eu digo que sempre acontece que eu tenho um ministério de fila de supermercado. Se você me vir numa fila de supermercado, procure outra, tá certo? Porque seguramente o Senhor está me provando através da paciência, Ele está trabalhando comigo, aperfeiçoando meu caráter, para ficar mais parecido com Cristo. Mas com certeza, a gente fica pensando assim, né? Vai acontecer alguma coisa, a fita vai acabar, vão trocar de caixa, ou alguém vai passar mal aqui, vai acontecer alguma coisa, porque eu estou na fila e só acontece comigo. Elias está com esse mesmo pensamento, só acontece comigo, eu estou sozinho, não tem mais ninguém, e estão querendo tirar a minha vida. A fala de Elias é cheia de justiça própria, de autocomiseração. Ah, coitado de mim, tenho feito tudo certo, e as coisas não estão dando certo. Nós somos assim, conseguimos pensar em tudo que nós fazemos para Deus, mas nós não conseguimos pensar em nada que Deus tem feito para nós. Na hora do desespero, na hora da angústia, na hora da preocupação, na hora da tristeza e da depressão, a gente consegue lembrar de tudo que nós fizemos, como nós merecemos mais do que nós estamos experimentando. Não suporto mais isso, só acontece comigo. Em vez de lamentarmos ou de alimentarmos esses pensamentos, nós precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos. Nós precisamos pregar o Evangelho, olhar para o espelho, dizer, Tiel, você não é digno de absolutamente nada. O que você é, o que você tem, a família que você tem, a sua esposa, os seus filhos, o ministério que você tem pela graça do Senhor. Foi porque Cristo morreu na cruz do Calvário, porque eu estava atolado no lamaçal de lama de pecado,
caminhando para longe do Senhor, o meu destino era o inferno, mas o Senhor foi lá e me resgatou pela sua graça. Eu preciso ouvir o Evangelho novamente, eu preciso pregar para mim mesmo o Evangelho, lembrar que nós fomos aceitos pelos méritos de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Aquilo não é só um símbolo qualquer, ou uma história para a gente contar para os meninos, como um conto de fadas. É a verdade da nossa libertação, do perdão dos nossos pecados, o pagamento do preço dos nossos pecados, a nossa culpa, a recompensa por tudo que eu era, tudo que eu fui, não só pelo que eu pratiquei, mas pelo fato de ser pecador, nascido com essa natureza pecaminosa. O Senhor foi ali, Ele se fez carne, porque precisava que fosse assim, e enfrentou a morte. Ele orou, Ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade. E Ele entregou a sua vida. Ele entregou a sua vida por amor de mim, por causa desse cuidado inexplicável, eterno, imensurável, que só Ele tem por nós. Ele entregou a sua vida por nós. Nós precisamos lembrar desse amor. Nós precisamos lembrar desse Evangelho da graça e da salvação, que esse amor não falha. Nós cantamos aqui hoje: Teu amor não falha. Pode vir a tempestade, pode vir o que for, nós vamos cantar de novo, viu? Teu amor não falha. Não falha mesmo, não falha. Nós precisamos cantar isso em casa. Quantas vezes você louva em casa? Não louva? É desafinado? Louve ao Senhor, lembre desse amor, um amor que não falha. Elias clamava por um Salvador que ele não conseguiu ser. Basta, Senhor. Eu não sou melhor do que meus pais. Talvez ele tivesse essa expectativa. O Philip Ryken, ele fala isso, que o que ele estava fazendo era clamando por um Salvador. Ele estava fazendo mais do que confessar os seus pecados. Estava reconhecendo que ele não era o profeta que Deus havia prometido lá a Moisés. Mas a palavra do Senhor veio. Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo o que você precisa. Você tem andado por aí em caminhos que você sabe que não agradam a Deus. Eu quero dizer a você que Jesus é tudo o que precisa. Não, então eu preciso consertar minha vida. Precisa não. Você precisa de Jesus Cristo na sua vida. É disso que você precisa. E eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que você não deve ter uma alimentação saudável. Tem uma médica aqui na minha frente. Que você precisa reconhecer que Deus fez descanso, não porque Ele precisasse descansar. Lembra da história? O Senhor trabalhou 6 dias construindo todo mundo, fazendo do nada aparecer todas as coisas, animais, plantas, e no 7º dia Ele? Como? Se a Bíblia diz, quando Jesus foi inquirido por estar fazendo algo no sábado, Ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus não precisa de descanso, Deus não descansa. Ele é um ser eterno que não se cansa, não se desgasta como a gente. Ele fez para a gente aprender que nós precisamos descansar todo dia. Tá, eu sei que a maratona de séries nas férias é muito legal, você ficar até 5 horas da manhã assistindo, é massa para contar para os irmãos depois. Lá no, eu fiquei até 5 horas da manhã assistindo, que lindo. Eu não sei como eu me lembro desses exemplos, mas olha... Deus te fez com a necessidade de descansar. Ele não precisa, mas Ele fez você com a necessidade de descansar. Um pouco cada dia, um pouco a cada 7 dias, e nesse dia a gente separa para adorar o Senhor e lembrar que nós temos um descanso eterno, e aqui a gente goza um pouco da presença dEle, lembrando que nós vamos estar com Ele para sempre, experimentando o verdadeiro, pleno, perfeito descanso. E sazonalmente também, um descansozinho de férias, né, pastor? É bom também. Não estou dizendo que você não tenha que ter o seu descanso, a alimentação saudável. Presença das pessoas que nós amamos é importante. E muitas vezes nós negligenciamos isso, querendo se isolar. Uma boa ajuda profissional, talvez você precise de uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. O corpo da gente produz um monte de substância que estão relacionadas ao prazer, à satisfação. E algumas vezes essas substâncias faltam
e você sente tristeza e uma boa ajuda médica vai te ajudar com isso. Eu brincava com Josi Plessis, que é psicóloga, porque ela fez um vídeo dizendo, deu entrevista na televisão e falando sobre endorfina, e sei lá, tantas inas que tem por aí, endorfina e serotonina e não sei o quê, e quando a gente caminha, produz essa substância, e são substâncias que, né, que dão prazer. Eu digo, ó, minha filha, lá em casa, então, graças a Deus, que a gente não precisa disso, porque a família de Painha, o que tinha era ina, era tia Gessina, tia Versina, tia Genesina, aí substância estava tudo lá. Mas não, meu irmão, você precisa de exercício físico, você precisa de acompanhamento, ajuda. Quando os pastores aconselham você, quando você vem para um de nós, para a gente acompanhar e aconselhar, muitas vezes é necessário encaminhar para um serviço profissional. E eu não estou dizendo que você não tenha que ter esse tratamento. Tudo isso é muito bom. E você deve lançar a mão desses expedientes. Mas uma só coisa é necessária. Uma coisa é absolutamente necessária. É que nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus. Veio a palavra do Senhor até Elias. Sai, põe-te nesse monte perante o Senhor. Era necessário o encontro com Jesus, encontro com o Senhor, ele precisava ouvir a palavra de Deus, ele precisava receber esse cuidado do Senhor. Ele conquistou para nós, através da sua morte e ressurreição, vitória sobre nosso maior inimigo, a morte. Nele nós fomos feitos herança, adotados por Deus, filhos da promessa. Em vez de repreensão e culpa, Elias recebeu amor e graça. Veja, Deus não acusou Elias de nada, como muitas vezes a gente faz na igreja quando alguém aparece com algum problema de saúde mental, com algum problema emocional, com algum problema na depressão. A gente, meu irmão, é porque você deve estar em pecado, eu vou orar por você, lê 2 versículos, resolve. Não é assim que Deus trata. Elias recebeu amor e graça. Diferentemente de Moisés, Moisés vai para o monte, tem terremoto, o espetáculo era tão horrendo que as pessoas tinham medo até de olhar para Moisés depois que ele falava com o Senhor, porque seu rosto brilhava e as pessoas não podiam tocar no monte, porque se tocasse no monte perecia. E era fogo, era fumaça, era terremoto. Deus chega para Elias. Elias está lá na caverna. Alguns comentaristas gostam de pensar que é a mesma caverna, porque o monte é Horebe, o monte é Sinai. Ele foi para lá atrás da palavra do Senhor, atrás de encontrar com o Senhor, do jeito que Moisés tinha recebido a palavra do Senhor e tinha guiado o povo. Agora ele diz, olha, eu preciso, Senhor, que o Senhor me oriente, eu preciso que o Senhor me dê a sua palavra. E ele vai lá, ele está na caverna, ele cobre o rosto. Moisés, ele fica na fenda, diz a Bíblia, enquanto o Senhor meio que protege Moisés da sua própria glória, para ele não ser fulminado quando o Senhor passa por Moisés. Aqui, Elias cobre o rosto com o seu manto. Mas Deus não aponta culpa, nem repreende, mas trata com seu amor e sua graça. As pessoas que enfrentam desânimo e depressão não precisam de mais culpa ou condenação da igreja. Nem mesmo de espetáculos barulhentos ou demonstrações de sinais que abalem as estruturas da casa e da vida, emocionalismo ou superstições. Em vez disso, Deus concedeu cuidado, alimento, água, abrigo, amor e graça. Nós também precisamos de um pouco de bondade nesses momentos. Ajuda quanto às necessidades diárias de sono, alimentação saudável, mas, sobretudo, precisamos lembrar que somos amados por Deus, que tem um propósito para cada um de nós. E não é ficar se lastimando por aí. Isso não se resolve com uma oração apenas, nem com 2 versículos-chave. Toda dificuldade enfrentada e o sofrimento pelo qual passamos é parte da graça de Deus em nos aperfeiçoar e fazer cumprir seu plano mestre de redenção. Queridos, eu quero encerrar com algumas aplicações. Primeiro, fique atento aos sintomas.
Talvez eu falando aqui, você começou a se identificar com Elias, ou você conhece alguém que tem esses mesmos sintomas. Elias teve medo, se isolou, descuidou da alimentação, da hidratação, se retroalimentou com esses pensamentos de morte, de autocomiseração, meias-verdades, pena de si mesmo, achando que Deus não estava sendo justo. Se você tem se sentido assim, meus irmãos, então hoje é o dia de você lembrar do Evangelho da graça do Senhor. Hoje é o dia de lembrar o quanto o Senhor tem feito na sua vida. Hoje é o dia de deixar um pouco o medo de lado da não concretização dos nossos planos, o medo de sofrer, o medo de tomar a decisão certa, de querer apenas dormir, nos afastar das pessoas que nós amamos e olhar para as bênçãos de Deus, para a sua vida. Buscar ajuda, talvez, você não consegue fazer só. Busca um amigo fiel, um conselho de alguém que você sabe que é verdadeiramente crente, que pode orar por você, estar orando por você. Procure a palavra, em vez de se isolar, procure a palavra de Deus, procure um grupo de discipulado, procure um aconselhamento pastoral. O texto traz 3 locais diferentes, o zimbro, a caverna e o deserto. O zimbro, para alguns comentaristas, ele lembra a cruz de Cristo. O zimbro lembra o madeiro. Um autor alemão chamado Krummacher, ele compara o zimbro à cruz e faz todo o sentido, que é para lá que nós devemos correr. Nós não devemos correr da cruz. Nós devemos correr para a cruz. Nós devemos enfrentar o nosso zimbro. E talvez alguns aqui nessa noite precisem encarar a cruz, um compromisso sério com Cristo. Arrepender-se dos seus pecados, dizer: Senhor, eu tenho andado nessa vida de autocomiseração, eu tenho reclamado apenas, eu tenho vivido as minhas expectativas, eu quero entregar tudo diante do Senhor, eu quero viver para a glória do Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero confessar os meus pecados, dizer que Jesus é o Senhor da minha vida. Talvez nós precisamos, além da cruz, enfrentar a caverna. A caverna é o Sinai, nos lembra a santidade de Deus e a sua palavra. A voz de Deus falando na quietude. O cicio suave que o texto fala aqui, que Deus fala. Deus não fala no terremoto, Deus não fala no vendaval, Deus não fala no fogo. Deus fala num sussurro. É um sussurro suave. Elias, que fazes aqui? Mas a caverna aponta para o deserto. O caminho, o caminho que o profeta teve até aqui, não foi para ele ficar zen. Lá no hotel onde a gente estava, perto da parte dos apartamentos, tinha uma figura, assim, eu não sei que figura é aquela, né? Eu não sou muito conhecedor mas era uma figura oriental, parecendo um Buda, só que magrinho. E ele estava lá sentado. Eu não tenho outra forma de descrever, mas ele estava lá sentado e era um lugar bonito assim, com folhas e flores e tal, e a chuva quando caiu, ficou assim, caindo na frente. Era um lugar, né? Até crente tem vontade de orar num lugar daquele. E quando eu passei com a Emanuel lá, a gente disse: o que é isso aqui? Aí a Emanuel disse: é para meditação. Aqui é um lugar para meditação. Mas Deus não lhe chamou para você ficar na igreja só meditando. Deus não lhe chamou para você ficar em casa. Não, agora então o Tiel falou, eu vou ficar em casa meditando e orando, meditando. Você deve meditar e orar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor veio para Elias, só que a palavra do Senhor veio para Elias, e depois desse encontro com a palavra do Senhor, o Senhor disse a Elias: Elias, vai para o deserto. Vai para o deserto. Você vai ungir Azael e Ageu. Ageu era comandante de Acabe e Azael era um funcionário do rei Ben-Hadad da Síria. Ele disse: você vai ungir eles, porque eu vou trazer juízo para esse povo infiel e rebelde. Quem fugir da espada de Azael, a espada de Jeú matará. E quem fugir da espada de Jeú, a espada de Eliseu matará. Eliseu seria o sucessor de Elias. Deus nos chama, queridos, muitas vezes e nos faz passar por
angústia, por tristeza, como parte do seu treinamento, do seu aperfeiçoamento do nosso caráter, para a gente encarar desertos, para a gente encarar muitas vezes situações que são desagradáveis, mais desagradáveis ainda, ver a mão do Senhor, o juízo de Deus contra o ímpio. Mas duas certezas nós temos ao final dessa história. É que o juízo do Senhor é certo e não tarda sobre aqueles que desperdiçaram a oportunidade de reconciliação com Ele. No caso, Acabe, Jezabel, a sua herança é dizimada. E a outra certeza, que nós podemos sair daqui nessa noite, confiados nela, pela palavra do Senhor, é que Ele sempre estará conosco. Ele sempre cuida de nós. Elias, você não está só. Eu preservei, eu guardei 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. A pergunta que ecoa no texto e que você deve levar para casa nessa noite é: o que é que você está fazendo aqui? Com todo o cuidado, carinho e amor que o Senhor tem revelado na sua vida, com todas as bênçãos que o Senhor tem lhe dado, com a oportunidade de você estar nesse lugar de adoração, servindo a Deus. O que é que você tem feito com a sua vida? O que é que você está fazendo aqui? Independente da sua condição, que você possa experimentar o cuidado do Senhor. Reconhecer que Ele preserva o seu povo. Pode não ser o nosso plano, mas o Senhor tem um plano. Tem um plano. A gente cantou aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é o seu bem, não é o bem que você quer, porque eu quero a minha casa, quero o meu conforto. Não, é o bem da sua salvação. O Senhor está lhe preparando para a salvação. O Senhor está lhe preparando para a glória eterna. É muito maior do que você pensar na sua realidade presente. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela vida do profeta Elias, um homem tão santo, um homem em que o teu Espírito Santo agia de forma tão poderosa, mas que enfrentou também angústia e tristeza a ponto de pedir para si a morte. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Quem somos nós? Se Elias passou por isso, Senhor, quanto mais nós mesmos, Senhor. Andamos angustiados, pressionados pela expectativa dos outros, pelas nossas próprias expectativas, muitas vezes egoístas, pela pressão do próprio mundo. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos, Senhor, o nosso coração para enxergarmos o teu cuidado. Ó Deus, que nessa noite aqui, Pai Santo, alguns que aqui chegaram, possam correr para a cruz, que hoje seja o dia de sentar embaixo do zimbro, não para se lamentar, mas para suplicar a tua graça, Senhor, o teu favor, a tua salvação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Traz arrependimento sincero a esses corações, Pai. Nós temos sido ingratos pelo que o Senhor tem nos dado. Tem compaixão de nós. E aqueles que têm lidado, Senhor, com problemas emocionais, com depressão, meu Deus, que possamos, de um modo que o Senhor preparou já, identificar isso no nosso meio, Senhor, que haja cuidado entre os irmãos, mas sobretudo que possamos ser canais do teu cuidado, Senhor, possamos estar orando uns pelos outros, para a glória do teu santo nome, Senhor. Opera isso em nós, que teu povo possa brilhar no meio de uma sociedade que está mergulhada em depressão, que está mergulhada em tanta dor e sofrimento, com tanto medo. Que teu povo possa, sobretudo, Pai Santo, entender que tudo o que nós precisamos, o mais que nós precisamos, é Cristo Jesus na nossa vida. Continua, Pai, nos abençoando nessa semana com o teu cuidado. É assim que nós esperamos
porque é assim que a tua palavra nos ensina, todos os dias até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar ao Senhor.